Regiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Então hoje nós vamos para mais uma aulinha de história e na aula de hoje vamos trabalhar a questão do novo mundo, frente ao velho mundo. Professora, o que é isso? É a mudança, né, para a idade moderna. Então a gente está saindo do quê? Da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a prova vai fazer um pouquinho da introdução, porque são muitas, né, vertentes para a gente trabalhar com essa temática. Quando eu falo do novo mundo frente ao velho, né, então a gente está deixando aquelas concepções antigas, né, que circulavam principalmente ali no período da Idade Média, tá bom? Então, vamos começar aqui, né? A Pro já começa colocando aqui, apontando para vocês, né? Que a gente vai trabalhar bastante a questão do mar Mediterrâneo. E por que, professora, que a gente vai trabalhar tanto a questão do mar Mediterrâneo hoje? Porque quando eu falo dessa concepção aí de mudança do mundo antigo para esse novo mundo aí, eu quero que vocês entendam que o eixo econômico, ele vai ser o principal aí ponto a ser modificado. Como assim, professora? Então a gente deixa de ter o Mediterrâneo e vai para o Atlântico. Vocês precisam entender o seguinte, que nesse período da história, o ponto central era o mar Mediterrâneo. As relações econômicas se davam a partir do mar Mediterrâneo. A partir do momento que Portugal se viu sem opção, ele se volta para o Oceano Atlântico. E aí a gente tem a mudança do eixo comercial, que deixou de ser principalmente o Mediterrâneo e passou a ser principalmente o Oceano Atlântico, tá bom? Então, já começando, já esclarecendo para vocês de início o porquê dessas colocações e por que o livro de vocês trata, né, isso com tanta ênfase, porque é importante a gente observar essa mudança de eixo comercial. E aí o mar Mediterrâneo foi, desde a antiguidade, né, o principal elo ali entre o que se conhecia de mundo. O que é que se conhecia de mundo naquele momento? O Oriente, né, a Ásia, a parte oriental da Ásia, a Europa e a África. Então, Europa, Oriente, África era o ponto de ligação. Nesse momento aqui da história, da antiguidade, só existia isso. Eles não tinham a noção, inclusive, do novo mundo, que a gente chama, né, assim que a gente chama, a América. Então, a comercialização se dava em torno dessa região. E qual era o ponto de ligação? Esse mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo era o ponto ali central. Então, essa unidade somente foi quebrada com a expansão muçulmana dos séculos ali, né, 7 e 8. Então, quando os muçulmanos começaram a passar pelo processo de expansão, lembra que a gente estava trabalhando no islamismo, que foi fundamental para essa expansão muçulmana, tá bom? Que é a mesma coisa, né, como o Pro já trabalhou com vocês. Então, quando eles passam no processo de expansão, eles acabam tomando todo o processo aqui marítimo desse mar Mediterrâneo. Então, ele limita. Nessa expansão muçulmana, ele limita o processo ali de comercialização dos demais países dessa região. E aí, como eles não ficam sem opção, eles vão, né, aí procurar outras rotas comerciais. Foi assim, principalmente com Portugal, que inicia esse processo todo, tá bom? Com o processo aqui, né, de barrar esse comércio a partir dos séculos, né, 12 depois de Cristo, duas cidades ali, né, da Península Itálica ganharam destaque. Por quê? Porque eles fizeram mais ou menos um acordo com os muçulmanos, né, que foi Gênova e Veneza. Então, esses dois pontos aqui, ó, né, uma em cada ponto, era a saída para o mar Mediterrâneo. Então, tudo que precisava entrar na Europa tinha altos impostos cobrados, principalmente por essas cidades ali da Península Itálica. Tá bom, minha gente? Então, foi necessário buscar uma nova alternativa. Por isso que esses países saíram aí, né, em busca de outras rotas. Então, a posição de comando, né, desse processo comercial, que essas duas cidades que a Pro citou, né, para vocês, tanto Gênova quanto Veneza, no comércio aí, né, com o Oriente, por conta dessa parceria com os muçulmanos, né,
projetou aí, levou Portugal a pensar o que ele poderia fazer para não ficar nessa dependência desse comércio que se dava unicamente por essa via, né? E aí a gente percebe que a alternativa diante do que, né, eles estavam vivendo era essa saída para esse oceano aí Atlântico. Então, a posição geográfica de Portugal favoreceu isso. Então, olha como, né, ele tinha ali todo aquele mar à sua frente, todo aquele oceano à sua frente, só que não era explorado, não se tinha rota, não se conhecia. Então, por isso aí, né, o medo. E como ele se viu sem alternativa, ele teve que encarar, tá bom? É tanto que a igreja, né, fazia alguns movimentos para que isso não acontecesse, né? Inclusive colocando aquela ideia de que tinha monstros e tudo mais. Por quê? Porque era desconhecido esse oceano aí, né, Atlântico. Mas naquele momento era vantajoso. Era a única escolha para se livrar dos altos impostos cobrados, né, dentro ali do mar Mediterrâneo, por ser a única via de transporte, tá bom? Então, o sucesso português provocou uma mudança do eixo econômico europeu, que deixou de ser o Mediterrâneo, né, e começou a ceder espaço para as rotas portuguesas, tá bom? Que visavam principalmente o oceano ali Atlântico, tá bom? E aí, dentro desse processo, né, das grandes navegações já de Portugal, a gente precisa observar o seguinte, que a configuração mundial mudou e que o primeiro contato que Portugal conseguiu a partir do Oceano Atlântico foi justamente o continente africano. E chegando nesse continente africano, ele encontrou aí, né, um reino, tá bom? Que era um reino entre dois mundos, vamos colocar assim, porque acabou, né, adaptando muito, pegando muito da cultura portuguesa, que foi o reino ali do Congo, tá bom? Então o Congo, ele vai ser um dos primeiros pontos ali na África que Portugal vai dominar de fato, ok? Isso tudo a partir das grandes navegações portuguesas, tá bom? Pelo Oceano Atlântico. Então a união de forças, né, da burguesia, nobreza e da própria igreja que se viu ali, né, por conta do processo muçulmano de expansão, não vou ter que incentivar porque eu preciso fortalecer a ideia da igreja católica, tá bom? No mundo, né? Encontrar outras posições e reforçar o poder dessa igreja, para não perder tanto espaço para os ideais muçulmanos. Lembra quando a gente trabalhou a ideia ali do islamismo? Perfeito, né? De pregar, de estar conseguindo aí, né, adeptos. Então a igreja católica ficou com medo, temia isso também, né? Por isso os grandes movimentos que a gente vai ter aqui em torno dessa questão religiosa. Sem empenho, né, dessa classe ali, seria impossível o processo de início da globalização. Vocês já ouviram a Pro falando da globalização, que seria essa integração, né, maior entre o mundo, tá bom? Entre os países, tanto de uma forma política quanto econômica, no mundo inteiro. Vocês já ouviram a Pro, né, conversar sobre isso. E os historiadores colocam que o início da globalização se deu a partir das grandes navegações. Porque foi a partir do momento das grandes navegações que a gente iniciou esse processo de ter uma ideia, né, de um mundo aí, né, sem fronteiras, onde poderia aí, realmente fazer a utilização de terras, ter uma ideia mais de união, né, que é a ideia da globalização. Então, por isso, a justificativa para esse início histórico da globalização. Apesar do termo globalização só ter vindo bem depois, mas a ideia já se tinha nesse processo aí. Por isso, primeira fase, por isso, início da globalização. Tá bom? E aí, por sua proximidade, o primeiro continente, como a Pro falou, a ter esse processo, né, iniciado pelos portugueses foi a África. Lá na metade já do século XIV, né, eles conheceram o Congo e se apropriaram bastante aí. O que eu quero que vocês observem, né, que os manicongos, que são os senhores, né, aí do Congo, que eram ali, né, nesse processo, tinham ali um importante poder, tá? Porque eles que iam definir, eles que iam, né, ditar toda a estrutura, né, social que existia ali, tá bom? Então eles centralizavam o poder, eles tinham poder político e também eram considerados sagrados, né, por ter aí uma ideia mesmo de poder nos dois sentidos. Então isso, inclusive, até parece um pouquinho, né, com as ideias da Europa, né, nesse sentido aí.
E também é a partir da visão europeia que a gente vai receber muita informação sobre o Congo, tá bom? Nessa estrutura familiar, a linhagem matriarcal, ou seja, da mãe, era muito importante. Então, como é que se escolhiam aí o próximo senhor do Congo, o próximo, Manicongo? Era a partir da mãe. Então, a linhagem da mãe era muito importante dentro dessa estrutura ali, porque o próximo, Manicongo, seria escolhido dessa forma. Então, é um ponto aí que a gente tem que observar bastante. Outro fato, de expansão aí das fronteiras foi a questão das guerras com o país vizinho. Então, eles venciam e eles dominavam bastante outras regiões. O processo que a gente vai observar aí, que o reino de Congo acabou estabelecendo com Portugal, foi grande. E foi grande por quê, professora? Por que teve essa dependência tão grande? Justamente por conta das relações comerciais. Foi a partir do Congo que começou a se comprar os primeiros escravos, a partir de Portugal, para se levar para outras regiões, inclusive para o Brasil, anos depois, tá bom? Então, era nessa ideia que a gente tinha. E eu queria colocar aqui para colocar, que o reino do Congo, desse momento histórico que a Pro está falando, corresponde atualmente aos territórios de Angola, Gabão, tá? República do Congo e a República Democrática do Congo, tá bom? São dois países atualmente, diferentes. Tudo isso, fazendo esse processo de ligação. Como era a religião antes dos portugueses? Africana, os rituais, ligados às religiões africanas e também islâmica. E o que é que a Igreja Católica queria? Se apropriar disso tudo. Então, ela vai para essa região e ela fortifica o seu ideário para que se abandonasse o islamismo, que era o predominante nessa região. Então, percebam que tem uma disputa aí religiosa também. Então, o português Diogo Cão, tá bom? Que foi um português, um grande navegador, que fez várias viagens para o Congo, várias vezes, e uma desse retorno a Portugal, ele leva uma comitiva, tá bom? Porque já tinha estabelecido ali relações diplomáticas, comerciais. Ele leva uma comitiva de volta para Portugal. E dentre essas comitivas estava lá o Manicongo, que agora era chamado de Sorbá. A partir do momento que tiveram contato com Portugal, ele leva, e ele acaba se batizando aí no cristianismo. Então ele acaba aí adotando, se convertendo ao cristianismo. E aí, inclusive, ele coloca o nome dele como João I, dentro aí da ideia do cristianismo que ele tinha naquele momento. E aí, gente, a gente inicia o processo de longa linhagem de pessoas ligadas ao cristianismo nessa região. As religiões anteriores, as africanas e o islamismo. A partir desse momento aqui da história, a gente já vai ter essa mudança, assumindo aí um papel central, o cristianismo dentro do Congo, tá bom? Então, observem aí. E a partir desse momento também, a gente vai ver o tráfico de escravos acontecendo de uma forma mais intensa. Preciso dizer que os escravos já existiam, tá bom? Eles eram prisioneiros de guerra, tá bom? E o que eu quero que vocês observem também? Há uma intensificação nesse momento da história, tá bom? Porque os portugueses percebem que é bem interessante se ter essa comercialização. E o Congo acaba ficando dependente dos portugueses por conta dessa comercialização. Depois tem um processo aí de disputa interna, algumas guerras, e isso se afasta um pouquinho. Mas durante um longo período ele fica nessa dependência, tá ok? E aí a gente finaliza o nosso primeiro momento aqui conversando sobre esse novo mundo, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho dessa mudança de eixo aí comercial e econômico. Espero sinceramente que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem, vejam e revejam e beijos enormes, tá bom? Da Pro. Até o nosso próximo encontro.